Olá, uma grande noite para você ligado no Gazeta Esportiva. Boa noite, Silvestre. Bem-vindo ao Gazeta Esportiva novamente. Galera. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Celso Cardoso, Argentino e o Boca, hein? Beleza, hein? Você viu, né? Ele tá feliz. Reativou a bandeirinha dele do lado do computador do Boa. O Boca sobrevive. É o Boca, tá certo. Foi um bom resultado, 0-0. Eu achei, em casa, o primeiro jogo. É melhor que 1-1, mas isso é assunto para daqui a pouco, que não foi provocação. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com o empate do São Paulo pela Libertadores. Tem a preparação do Palmeiras, que entra em campo já diante da Universidade Católica, no Chile. As novidades do Corinthians, que não desiste do sonho de ter Renato Augusto e muito mais. Fique com a gente. Antes, veja essas dicas. Estamos de volta e vamos diretamente com a enquete do dia. Hernan Crespo é o principal responsável pelo empate do São Paulo diante do Racing da Argentina? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo. E não se esqueça do lado, né? Para você que está aí vendo em casa pela televisão. E não se esqueça também dos vídeos pelo WhatsApp de até 10 segundos. Anota o número aí. 11, se você estiver fora da Grande São Paulo, 994791633. 994791633. Eu vou já botar a colher aí, né? Não aguento. Eu acho que ele não é o principal culpado, mas que ele tem responsabilidade, ele tem. Mas não tem essa opção na enquete. Exato. Então, ele não é o principal culpado. Então é não a sua resposta. Eu chego agitando já. Não, mas eu penso que nem você, só que realmente não tem a enquete, né? Essa possibilidade. Então eu vou dizer que ele é sim o principal culpado, porque apesar dos desfalques, do nível técnico também dos jogadores que precisam ser responsabilizados, ele escalou mal o time, deixando jogadores que eu não deixaria no banco. Uau. Só que, não sei, a gente vai falar sobre isso depois. O Wellington, para mim, foi o melhor em campo ontem. Jogou bem mesmo. Já sei que você se refere ao Reinaldo, mas eu acho que o Wellington foi o melhor em campo. Fala, não, então, assim, boa noite, Celso, Silvestre, galera curtindo o Gazeta Esportiva. Eu entendo que pro jogo de ontem ele foi sim, porque foi ele que escalou o time e ele escalou o time muito errado. Ele tomou algumas decisões, no meu entendimento, equivocadas, a gente vai falar daqui a pouco. Especialmente durante o jogo, né? Então assim, não é isso longe de crucificar, né? Longe de achar que é terra arrasada, nada disso. Mas para responder a enquete, para ser frio um lado ou outro, e pelas decisões que ele tomou na montagem do time durante o jogo, para mim, no resultado de ontem, ele foi o principal culpado. Mas e para a fase do São Paulo? Para a fase já não, né? Para a fase seria, né? Então, essa é a pergunta da enquete. Né? Para a fase não, gente, porque a fase são muitos fatores. Teve o dedo dele no gol do São Paulo, né? Ele colocou o Vitor Bueno para jogar. Que dedo dele, rapaz? Você viu que o goleiro fez? Eu tô sendo irônico, pô. É lógico, cara. Só falta se você me defender o Vitor Bueno. Eu tô sendo irônico, pô. Só falta o senhor vir defender o Vitor Bueno. Vocês não leem nas entrelinhas? Tá bom. Podemos falar mais sobre isso já, agora? Se puder, gente. Agora não. Então, contenha-se. Tá. Ontem, no Morumbi, o São Paulo perdeu mais uma chance de encerrar o jejum de nunca ter vencido o Racing. Agora, essa difícil missão ficou para o jogo da volta lá na Argentina. São Paulo e Racing no Morumbi pelo mata-mata da Liberta. Logo no começo do jogo, o Crespo teve que matar uma de suas substituições, já que o atacante Éder sentiu dores na coxa. Mas olha só, veja você, o substituto dele, Vitor Bueno, abriu o placar pro tricolor. Também, né? Olha o presentão que ele ganhou do goleiro Arias. Só que o argentino se redimiu em grande estilo contra o mesmo Vitor Bueno, 3 minutos depois. Não pode perder um gol desse, né? Pelo amor de Deus. E como diz a máxima do futebol, quem não faz, toma. Copete, não é aquele que jogou no Santos, não. Girou pra cima da marcação e chutou no cantinho, 1-1. No segundo tempo, boas chances dos dois lados, mas o placar permaneceu inalterado. 1-1, passa a régua. O resultado agrada mais o Racing devido à regra do gol marcado fora de casa. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? A gente fala tanto do Abel, da retranca, da covardia, e o Crespo, para mim, não é diferente, não. Armou o time ontem com 3 zagueiros e, como diria mestre Alberto Lina Júnior, 3 volantes.
Ele tentou adiantar os volantes e tal, mas o fato, viu, Celso, Garrafa, amigos e amigas, é que o São Paulo foi completamente dominado, no meu entender, durante o jogo. Eu vi o Racing, que é um time apenas médio, mas que tem uma tradição grande no futebol argentino, adiantando todas as linhas. Chegou a marcar pressão com 8, 9 jogadores no campo do São Paulo. O São Paulo não conseguia jogar. E aí, quando o goleiro dá esse presentaço para o morto do Vitor Bueno fazer o gol, e o São Paulo teve a chance de novo com o Vitor Bueno, de novo numa construção de jogada do Wellington pela esquerda, o Vitor Bueno perdeu a chance de dar a vitória para o São Paulo. Era ali, naquele momento, para decretar a vitória. Em 2 minutos poderia fazer 2 a 0. Exatamente. No mais, o São Paulo não conseguiu jogar, não teve criatividade e nem ousadia. O melhor momento do São Paulo foi do gol marcado ao gol perdido. É isso aí. Foi esse trecho que o São Paulo se comportou bem no jogo. Dali pra frente, o Racing é que dominou as ações. O Racing fez por merecer um empate, leva essa vantagem para a Argentina. Fora o gol que perdeu o Mena também, não é? E perdeu um gol. Por exemplo, você joga com 3 zagueiros, um monte de volante e ninguém marca. Você viu como chega o Mena no finalzinho? O estrago poderia ter sido maior. Então, quais foram os erros do Crespo, no meu entendimento? Quando eu vi a escalação, falei, tudo bem, a gente sabe que o Benítez não está 100%, mas... É cara para começar. Tem que começar, Celso. Se ele aguenta 35, 40 minutos, por que eu vou utilizar o jogador, talvez num momento em que o São Paulo possa estar numa situação complicada em campo? Eu tenho que colocar ele mais fresquinho, com o time, né? Tanto que quando ele entra, melhora o time. Não é? Então eu vou tentar sair em 20 minutos, 30 minutos, tentar construir o jogo. Aí ele levantou a mão, professor, não dá mais, você substitui. Você pode até, em determinado momento, dependendo do que você construiu, fecha o time. Claro. Fecha o time pelos problemas que tem. Então, erra em ter um jogador, mesmo com problema físico, no banco. Se está no banco, está para jogar. Vale o mesmo para o Reinaldo, né? O Reinaldo, mas ele disse na coletiva que foi uma opção técnica. Pior ainda. Não é? Não, mas o Wellington foi melhor. Não, mas o Wellington foi bem, só que o Reinaldo é um dos principais jogadores ofensivos do São Paulo. Silva, sim, tudo bem. Você não pode tirar o Reinaldo do time, muito menos em vantagem de quarto zagueiro. Mas eu acho que você pode fazer outros questionamentos. O Wellington foi o melhor do jogo, não sei se você tudo concorda bem, comigo. pode até ter mas sido. O Reinaldo é o titular. Para mim, o Reinaldo é o titular. Não tem conversa. E a gente tem mais para repetir ainda, que depois a entrada do Thales, o Marquinhos, 2 jovens de 18 anos num jogo para decidir, talvez tenha sido outro erro do Crespo. Teve 9 moleques da base. Vamos voltar para falar do São Paulo com o José Paz, que está diretamente na nossa redação, e boa parte da torcida está pegando no pé do Crespo, quer dizer, não só a torcida, né? Por algumas escolhas que ele fez no jogo de ontem. Grande noite para você, já era assunto aqui, meu querido Zé Paz. Grande noite para você, Celso, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, o Crespo foi muito questionado sobre essa escalação do São Paulo. Ele colocou Igor Vinícius, colocou Luan, Lisiero, Nestor, Igor Gomes, Wellington. Desses jogadores que eu falei aí, o Lisiero, Luan, Igor Gomes, Wellington, todos da base do São Paulo, Nestor também da base do São Paulo, enfim, colocou muitos meninos e foi bastante questionado sobre isso na entrevista coletiva. Como o Garrafa disse, o que o Crespo falou? Que o Benítez não tem condições físicas de suportar um jogo todo, que o Reinaldo, a escolha dele pelo Wellington foi porque o Reinaldo, na visão do Crespo, não está bem técnica e taticamente. Por isso que ele optou pelo Wellington, nesse jogo. Então vamos escutar aí o que disse o professor Hernan Crespo pós empate do São Paulo em 1-1 com o Racing. Vamos ver. Nós precisamos de intensidade para jogar futebol, mas acredito que Pablo demonstrou como Rojas, como Reinaldo. Aqui o clube me paga para escolher. Talvez não escolhi corretamente, talvez sim, mas a vida é assim, é o meu trabalho, mas a situação é assim, acreditamos que precisamos de todos e continuaremos assim, no próximo partido, no próximo jogo com Fortaleza. Preferi Wellington por simplesmente uma situação técnica, mas graças a Deus, neste momento, Reinaldo está bem. É a opção dele. Mas foi o que ele disse, né? A gente não pode ver os treinos, ver o que está acontecendo. Talvez o Wellington esteja arrebentando. Ô Celso, São Paulo foi campeão paulista. Qual que era o forte do São Paulo? Daniel Alves pela direita, Reinaldo pela esquerda, certo? Então, esse é o time do São Paulo, tá?
Tudo bem que ótimo que ele tem o Wellington, que seria uma opção. Ele já perde o Daniel, aí ele tira também o Reinaldo, ele desmonta o que ele tinha de melhor, mesmo com o Reinaldo tendo uma boa atuação. Você se referiu há pouco, né, e ele falou com propriedade, às vezes a gente acerta e acaba errando, e por isso que eu acho que ele errou. Ele vem com os meninos, quando ele perde o Éder, ele já não tem o Luciano. Quem é o artilheiro do São Paulo? É o Pablo, gente. O Pablo tem experiência, jogou Libertadores, campeão pelo Atlético Paranaense. Pode ter tido algum outro instabilidade no São Paulo, sim. Ele ainda é artilheiro do Mas São Paulo. ele é o artilheiro da temporada. E quando você lança garotos para um jogo contra argentinos, Copa Libertadores, você tem o Pablo no banco, ele pode arrumar um problema. Não que o Pablo vá criar um problema, mas ele pode arrumar um problema dentro do elenco. Ele agiu... Ontem ele se lambuzou. Sabe quando você vai comer o sorvete, cai no sofá... Ele se lambuzou, fez um monte de bobagem, mas ainda tem crédito. Mas não gostei dele, não. Foi o principal culpado na derrota, sim. E não só na derrota, ele tem responsabilidade no empate com sabor de derrota. E ele tem responsabilidade, no meu entendimento, viu, gente, desde a conquista do título do Campeonato Brasileiro, porque apesar desses problemas aí físicos do São Paulo... Ele vai falar, inclusive, ele começou agora a inventar muita moda. Já tirou o Daniel da lateral, botou no meio de campo, inventou o Reinaldo, que pra mim é um dos jogadores mais agressivos do time, para jogar de quarto zagueiro, sabe? Mudou um pouquinho. Não gostei desse tipo de coisa. Já que o futebol dou a lampadinha do Aladim pra ele, hein? E futebol, como ele disse, né, é competição, é competitividade, é intensidade. Pelo amor de Deus, analistas de desempenho do tal do futebol moderno, coloquem na máquina aí no aplicativo, no computador, o nível de glóbulos vermelhos do sangue do Vitor Bueno e do Luan do Corinthians. Vamos ver quem que é mais morto e mais mole para jogar futebol. Pelo amor de Deus. Já respondeu aqui, deu Luan. Eu prefiro o Walter Gordo. Vocês hoje... do que os dois juntos. Meu Deus. Walter Gordo. Joga muito Ô, mais Zé que Paz, me salva aqui, vai. Me diz aí, o que mais que o Crespo falou ontem? Se é que você vai conseguir me salvar assim. Rapaz, o Silvestre tá pistola hoje aí no programa, hein? Mas vamos lá, vamos falar do Éder, que saiu machucado ontem aí no empate com o Racing. O Éder passou por exames, ele teve um estiramento na coxa direita. O São Paulo não divulgou o prazo para o retorno do Éder aos gramados e agora ele se junta aí ao Miranda, ao Rigoni, ao Luciano, que também tem problemas musculares e também são desfalques aí no São Paulo. Depois do jogo, tanto o Crespo quanto o Léo, zagueiro do São Paulo, falaram sobre esses problemas físicos que o São Paulo vem tendo aí nos últimos tempos. Então fala aí, galera. Eu peguei com essa responsabilidade, sabemos a situação, sabemos onde começou todo e estamos trabalhando para melhorar a situação. A situação é clara para todos em todos os aspectos, não somente o tema de desfalques. A situação é crítica a 360 grados. A situação é esta. Ninguém falou do contrário. Quando a gente se uniu, a gente sabia que ia emendar uma temporada na outra e a gente, até junto com a nova comissão que estava chegando, a gente sabia que poderia ter esse risco. Não tem essa de, porque o departamento é ocupado, porque o jogador não está se cuidando. Não, a gente sabia que poderia acontecer. E a gente está muito ciente disso, a gente está muito tranquilo, se cuidando o máximo possível. A gente sabe que no meio da pandemia está um momento complicado, as competições estão muito perto de uma da outra, um jogo um dia sim, um dia não. E isso, então, a gente está se cuidando bastante. A gente sabe, a gente tem essa consciência, a gente está bem tranquilo para recuperar o próximo jogo. Vocês acham que esse é o preço que está sendo pago pela conquista do Paulista? Não, eu acrescentaria, acho que não. Pode até ter um certo peso, mas esse preço está mais do que justo. Porque quem falou que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores, que garantia tem que se largasse o Paulista seria campeão da Libertadores? Calma, ou brasileiro. Então era muito mais palpável vocês serem campeões paulistas e saírem da fila do que ganhar Libertadores e Brasileiro. Não precisa custar o ano agora, também, né? Só para fechar, o diretor pediu para ser rápido aqui. O Léo falou de vários itens e tal, e a gente também sabia que com o calendário muito longo, contratar jogadores acima dos quase com 40 anos, como Miranda, Éder e Benítez, poderia acarretar problemas. O Benítez é jovem, né? O Benítez mas é um jogador que tem problemas, é um jogador que a gente já sabe que tem um histórico, né? Sim. Então você pode juntar esse preço do Paulista com essas contratações, que são ótimas contratações, mas você tem que pesar que você não vai ter os caras sempre. Vai ter mais São Paulo ainda no programa? A gente dá um jeitinho. Não, rapidinho, bem rápido mesmo, tá, Vini? Ó, o São Paulo precisa ganhar na casa do adversário, fazer gol na Argentina. E como é que vai fazer gol com essas baixas aqui? Luciano machucado, Rigoni machucado, Éder machucado.
Vai ser complicado. O São Paulo não tem poder de fogo para reverter o resultado lá. Ficou melhor para o Racing. Que ficou melhor o Racing, isso não há a menor dúvida. Daqui a pouco o Palmeiras recomeça a caminhada na Libertadores e o técnico Abel Ferreira, que o Garrafa tanto ama, terá uma dúvida daquelas que todo treinador gostaria de ter, onde colocar Dudu na equipe. O Alexandre Silvestre deu uma força para o português. Olha só. Para muita gente, Dudu é o melhor jogador do Palmeiras neste século. Apesar da estatura, um dos grandes atacantes da história do clube. Contratado com chapéu e tudo para cima dos rivais, o Baixola representou em campo. Protagonista, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, títulos, dribles, polêmicas, pitis e gols. Muitos gols. 70 em mais de 300 jogos pelo Verdão. Ídolo da torcida alviverde. Na ponta, de falso 9, na armação, Dudu pode exercer várias funções do meio para frente. Como ele será aproveitado pelo Abel Ferreira, eis uma das questões. A outra, deveria Dudu ser titular absoluto, ter cadeira cativa ou em time que está ganhando não se mexe? Opções de ataque, o atual Palmeiras tem de sobra. Centroavantes, Luiz Adriano, muito bom, anda machucado. O Daverson, que voltou e está dando conta do recado. Rony, Mister Libertadores, está se recuperando de uma lesão. Outros pontas rapidinhos, como as crias da base, Veron, Wesley e até o herói improvável da Liberta 2020, o Breno Lopes. Isso sem falar do William Bigode, um dos artilheiros da equipe, uma espécie de 12º jogador, sempre colaborando, sempre somando. Então, senhoras e senhores, Dudu deveria voltar para jogar titular absoluto no time ou para brigar por posição? E ainda falando de Palmeiras, vamos de volta para a nossa redação com o polivalente, onipresente José Paes, que tem informação quentíssima sobre uma situação envolvendo exatamente o Dudu, o Rony e os empresários. Conta para nós, Zé. Exatamente isso, Celso. A informação é curta, mas é bombástica. A apuração do meu amigo Celso Arden. A informação está completinha lá no nosso site gazetaesportiva.com. E olha só, há cerca de um mês, o Palmeiras recebeu uma proposta pelo Rony, uma proposta de 75 milhões de reais, vinda lá do Atlanta United dos Estados Unidos. Mas a diretoria do Palmeiras recusou essa oferta. E por quê? A gente sabe que o Palmeiras está aí com crise financeira, em meio à pandemia, seria um bom valor, mas o Palmeiras recusou. E o porquê? Porque descobriram que esta negociação estava sendo intermediada pelo staff do Dudu. Então o staff do Dudu estava querendo ver o Rony longe do Palmeiras para que o Dudu voltasse de empréstimo lá do Al Rail do Catar e voltasse com o seu espaço no elenco do Palmeiras. Olha só, então o staff do Dudu queria o Rony longe e o Dudu brilhando soberano aqui no elenco do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras nega que tem algum tipo de atrito, algum tipo de confusão, diz que a situação está completamente solucionada, mas a gente vai ficar de olho aí se vai rolar alguma coisa nos próximos capítulos dessa pequena novela com muita intriga, viu, Celso? Então volto contigo, daqui a pouco a gente traz informações do time do Palmeiras que entra em campo daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, lá no Chile pela Libertadores. Volto contigo. Zé, obrigado. E é bom a gente deixar claro também que a produção tentou contato com os empresários do Dudu e que os empresários negaram essa situação. Será que falariam? Só faltava essa. É que a gente tem que ouvir. Não, você está certo, é óbvio, a gente cumpriu o nosso papel. Mas será que falariam? Claro que não. Claro que não. E detalhe é o seguinte, parabéns aí ao Salazar, ao Arden, né, que foram atrás, trouxeram a informação, receberam, checaram, fiquei sabendo, inclusive, como é que eles me contaram, inclusive, como é que chegaram a essa informação, e olha, fiquei extremamente surpreso. Uma vaidade sem tamanho. Mimimi pela camisa 7. Uma vaidade sem tamanho. E aí, quando você vê essa história, 4 mais 3 igual a 7,
você pode achar que é marketing. Ou você pode achar o seguinte, ó, a minha camisa é a 7, que está com aquele cara lá, né? Não, usasse a 33. E o Rony é campeão da Libertadores com a 7. A Agora, 7, será que o Dudu, e a 7 era do Edmundo, não Agora, era será do que Dudu. o Dudu estimulou essa ação dos empresários dele? Não sei, mas... Ou isso foi algo pertinente ao empresário apenas? Mas que é uma vaidade De qualquer e algo maneira, desnecessário. é o nome do Dudu, né? Seja a iniciativa dele, seja a iniciativa do empresário, é a figura do Dudu que está ali, envolvida nesse processo. O correto seria o empresário do Dudu levar o Dudu, então, para o Atlanta dos Estados Unidos por 15 milhões de dólares. O Palmeiras ia topar se bobear. Não, o que eu disse é o seguinte, o Rony foi campeão, ele não usou a 7 na Libertadores, você lembrando, diretor, mas ele foi campeão pela Libertadores, um título que o Dudu não tem. Claro. O Dudu chega para jogar junto com o Rony, ficar brigando por causa de camisa 7, criar esse clima, fazer essa movimentação nos bastidores, tá? E da forma que essa informação chegou aos nossos repórteres, é para cravar que realmente isso aconteceu, que houve essa movimentação e que o Rony está muito chateado. O leite azedou. Então, mas é por uma bobagem. Bobagem. Não é só a camisa, é o espaço no time. Sim, é tirar a concorrência do Rony, de acordo com a reportagem, né? Tirar a concorrência. Será que não botam fé em relação ao Dudu? Será que não botam fé na capacidade, no potencial do Dudu de recuperar e essa jogam posição os dois. jogando? Dá para jogar tranquilo. Um pela direita, outro pela esquerda. O que nós estamos dizendo? Os dois termina. O que nós estamos dizendo quando da contratação do Dudu? Mais um. O Dudu joga em qualquer lugar. Óbvio, pode jogar pelo meio, pode jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Ninguém condicionou o Dudu no time com a saída do Rony. Que bobagem. Nesse momento maravilhoso do Palmeiras, pensar pequeno. O presidente tem que bater o pé na mesa e resolver. E estão dizendo que o Dudu está muito perto do Gagliotti, houve ciumeira. Olha, tem muita coisa que estão falando por aí. A gente espera que o presidente e o Abel coloquem Palmeiras de volta nos trilhos para não se perder por essa bobagem. E os pingos nos is em relação a essa história aí, né? De que o empresário do Dudu tentou cavar a saída do Rony por um ótimo negócio, mas para não ter concorrência para o jogador dele, Dudu. Era só ter levado o Dudu para os Estados Unidos. E tem mais, o Dudu no meu time é titular absoluto. Ele é o melhor jogador do Palmeiras no século, não mistura as coisas. Entra em forma Silva... e vai ser titular. Sim. Se não entregar o que se espera dele, esquece, aí começa a brigar Silva, pela deixa eu falar uma coisa, você não pode chegar com um nome. Você tem que respeitar companheiros. Desculpa, o cara é o maior ídolo do clube só que você século, ele saiu daqui por tudo cima. Bem, mas Acabou saiu. O ciclo dele mas também? saiu, Não, ele volta e reconquista o espaço dele, não se ganha no grito. Ué, você tem lá, o cara roeu o osso na hora de comer o filé mignon, aí chega o outro bonitão que foi pra fora ganhar dinheiro e tira. Do que o que rói o osso, prova em campo, Você que rói osso vai esperar um pouquinho porque o outro... prova em campo. Ué, quem é o artilheiro do time agora? Breno Lopes. O Davidson se ajustou? Você vai tirar só porque o cara... Gente, e hoje você precisa de um elenco e não de um time titular, gente. O São Paulo está Mas eu não estou dizendo que ele vai ter cadeira cativa. Eu estou falando que, na minha opinião, pelo contexto do Dudu no Palmeiras, como ele saiu emprestado e como ele voltou, ele volta para ser titular assim que tiver condições físicas. E se não jogar bem, como é que você vai ser titular todo dia? Se não jogar bem, ele perde a posição do time. Só um pouquinho. Como é que você vai ser titular todo dia? Como é que você vai botar o Dudu no banco, cara? Presta atenção. Eles não reclamam de maratona. jogador do time, você vai botar no banco. Deixa eu só falar. Maratona, um jogo atrás do outro. Vai ter a chance dele. Vai jogar todo mundo. Mas eu não coloco ele no final da fila, não. Ele volta para ser titular e depois, se não jogar bem, ele perde a posição. Tudo bem, vai brigar Se você tiver Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, você vai com um time forte na Copa do Brasil, vai com um time forte no Brasileiro. Volta para ser titular. Eu faria isso. Eu acho que ele volta para ser titular se ele ganhar nos treinamentos a condição melhor do que quem está com Temos que esquecer essa história de time titular, gente. Tem que ter um elenco forte, não importa quem vai jogar. Dentro de campo, o Corinthians só joga no final de semana contra o Galo. Mas fora dele, uma notícia triste no dia de hoje com o falecimento do ex-presidente Alberto Dalib. Jonas, grande noite para você. Nos passe os detalhes, por favor. Pois é, Celso. Boa noite para você, para o Garrafa, para o Silvestre, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Na noite de ontem, terça-feira, morreu aos 101 anos Alberto Dalib, ex-presidente do Corinthians. A causa da morte
não foi informada, mas o Dualib vinha internado aqui na capital paulista, no Hospital Santa Catarina, desde o mês de junho. O Dualib deixa 3 filhos, netos e bisnetos e deixa também uma longa história no Corinthians, né? Foi presidente aqui do clube de 1993 até 2007, formou grandes equipes nesse período, né? Um presidente que apostou também em parcerias com grandes empresas e a partir dessas parcerias formou equipes inesquecíveis da história do Corinthians. Inclusive é o presidente mais vitorioso em relação ao número de títulos. A gente até coloca uma tela agora. O Dualib conquistou como presidente do Corinthians, né, 12 títulos importantes. Estamos falando aí de 5 campeonatos paulistas, 3 brasileiros, 2 Copas do Brasil, um torneio Rio-São Paulo e um Mundial de Clubes em 2000 disputado lá no Rio de Janeiro. Como eu disse, o presidente mais vitorioso em 2007, né? Um ano muito difícil para o clube. O Dualib também estava no poder quando o Corinthians caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Um ano trágico. Nessa época o Dualib também era investigado por muitas polêmicas extracampo, questões financeiras, mas enfim, um cara que certamente tem muita história aqui no Corinthians, muitos capítulos vividos aqui no Parque São Jorge. E hoje a gente começa o Gazeta Esportiva com o noticiário do Corinthians, infelizmente com essa notícia triste, Celso, a morte do ex-presidente Alberto Dualib. Obrigado, Jonas. O Alberto Dualib, sem dúvida alguma, um vencedor no Corinthians. Essa é uma realidade incontestável. O presidente que mais venceu, né, Silvestre? Agora, politicamente, as críticas foram feitas, os problemas que se resolvam lá dentro do clube, né? Foram feitas apurações, alguns escândalos, a MSI... É o preço de muito tempo no poder. Mas ele, sinceramente, foi um presidente, em termos de título, que isso acaba importando muito para a história do clube, ele é um dos mais vitoriosos. O senhor Alberto Dualib foi um grande empresário, muito bem sucedido, aí com essa passagem no Corinthians. A gente fez essa reportagem, eu tive o prazer de fazer essa reportagem com ele com mais de 95 anos, fui na casa dele, uma casa, para quem era um milionário, já não era uma casa tão assim, né? E o seu Alberto fez história no Corinthians, fez história. Nossos sentimentos. Vamos então para os recados pelo WhatsApp. Pode rodar. Celso Cardoso, Osmar Garrafa, Silvestre. Ontem o Crespo foi o responsável pelo empate do São Paulo, mas a gente tem condição de reverter esse resultado lá na Argentina. Aqui é o Denis da Vila Formosa, Zona Leste. Um abraço, sou fã do programa. Vai, Tricolor! Olá, boa noite, pessoal da Gazeta Esportiva. Meu nome é Leonardo Pupa, de Suzano. Eu acho que o Crespo não tem culpa. São Paulo não tem elenco. Um abraço. Boa noite, pessoal da Gazeta Esportiva. É o Vilas aqui do Ipiranga. E com relação à enquete que vocês estão fazendo, Hernan Crespo não foi o culpado. Um forte abraço, tchau. Olha só que vozeirão, rapaz. Amigo. Comunicador, tô pensando aqui. Conta até 3 e manda. O único time brasileiro que venceu ontem pela Libertadores foi o Fluminense, mas teve polêmica. Tudo porque o VAR errou na decisão de anular o gol do Cerro Porteño, marcado por Mauro Bocelli. A própria Conmebol se pronunciou dizendo que houve um erro do árbitro de vídeo. Segundo os jornais paraguaios, o Cerro irá pedir a anulação do jogo. Já o Fluminense, que não teve nada a ver com isso, marcou 2 vezes com Nenê e Egídio e abriu uma ótima vantagem para o jogo da volta, que acontece terça-feira que vem no estádio do Maracanã. Mais um resultado surpreendente do Fluminense, né? Nada surpreendente, é o lixo do VAR, né? O lixo do VAR. O lixo do VAR, cara. Os caras não enxergaram um jogador que dava 1 metro de condição na imagem, com 200 mil. O VAR, eu não vou usar essa palavra porque eu não vou tirar a televisão do ar, mas o VAR é o estraga-prazer do futebol, tá? É o contrário do Forte Viron. Ele enfraquece a emoção do futebol. O jogador não pode fazer o gol e comemorar. O narrador não pode ver o gol e narrar. O torcedor não pode pular na arquibancada, ver o gol e gritar gol. Aí fica esperando esses incompetentes errar. Porque o VAR, ele veio para consertar e conserta às vezes, só que está criando novos erros. Ele conserta a maioria das vezes. Não, ele criou novos erros no futebol. Eu diria que ele 90% das vezes ele acerta. Não sei se... Não, ele começou já errado na Copa do Mundo, meteram a mão na Croácia contra a França. Gol de falta que não foi falta e pênalti que não foi pênalti, tudo com o VAR e aquele juiz argentino fortão lá endossando o VAR.
A mínima chance da Croácia conseguir alguma coisa contra a França já foi por água abaixo na primeira experiência maravilhosa do VAR. Eu não sou contra a tecnologia, gente, mas a inteligência artificial tem que corrigir erros. O VAR, do jeito que ele é usado, é para erro crasso. Entrou, não entrou, um cara deu um murro, no outro juiz não vê, o dé do cara. Além disso, para mim, o VAR só estraga o futebol. Efeito Racing, isso aí. É verdade. Não, é verdade. O jogo terminou quanto? Eu tenho a sua opinião há muito... O jogo terminou quanto? Você sabe disso. O jogo terminou 2-0. 2-0 Fluminense. Ah, tá bom, dá o gol pro você falar 2-1 e segue o barco. E teve mais polêmica, só que dessa vez na partida entre Boca Juniors e Atlético Mineiro. Os argentinos abriram o placar aos 33 minutos do primeiro tempo com o Diego Gonçalves, mas depois da checagem do VAR, o árbitro anotou falta de Briasco em Nathan Silva. Melhor para o Galo, que segurou o empate sem gols e agora decide a vaga em casa na próxima terça-feira. E aí? Teve uma lupa. O VAR agora acertou. É a lupa do VAR, né? Porque o VAR é assim, ele põe uma lupa na jogada e tenta achar algum pelo no ovo. Opa, a unha do cara estava 1 milímetro impedido. O bico da chuteira ralou no pelo da canela do zagueiro. É assim que o VAR funciona. O VAR é interventor, gente. O VAR é para corrigir erro crasso. O futebol vai ter erros sempre. O VAR, para mim, está trazendo uma nova quantidade de erros que não existiam no futebol, cara. Ele está expondo novos erros. O VAR aqui no Campeonato Brasileiro, o VAR da Conmebol, é isso aí. É como se não tivesse VAR. Você viu na Eurocopa como é que funciona Também legal. Erraram lá, deram pênalti que não foi nada. Assim, soprou, pênalti. Mas é muito menor, os erros são muito menores do que está acontecendo. Lá é mais aqui. rápido, né? Não acho. Eu também acho. Deixa o jogo seguir. Né? Quantos jogos, né, seriam equivocados e errados se não houvesse o VAR? Impedimentos, gol em franco impedimento que vocês o gol podem ver. histórico do Maradona na mão de Deus na Copa do Mundo. Eu não sou um defensor Não deveria válido, exato, e não deveria valer mesmo. Né? E eu o não erro valer. faz parte do jogo. E eu não sou. A arbitragem é para fazer o jogo Silva, fluir. me permita uma coisa. Não tem como. A partir do momento que você dá margem a duvidar se foi erro ou foi má fé, eu Agora, gosto do VAR. mas quando a gente tem o VAR corrige isso. Não sei se corrige isso. Porque você pode camuflar, você pode camuflar o erro por má fé. Mas você pode ter má fé na ou má manipulação fé por erro, do VAR, desculpa. do VAR ou na interpretação do VAR. Eu vou tentar resumir rapidamente. O juiz não manda A minha mais o tese jogo. sobre o VAR é a seguinte, o seguinte, o VAR, toda vez que o VAR entrar em ação, ele não pode deixar dúvida. Dúvida por dúvida deixa para o árbitro. Né? Então, aí eu concordo com o Silvestre mesmo, eu sempre defendi isso. Entrou, não entrou. Pô, os caras colocam a linha. Você se convence com a linha do impedimento que o VAR mostra? Não dá, né? Então... Aliás, a gente que está na televisão vendo o jogo não tem acesso a nada. Você fica travado esperando o comentarista de arbitragem enrola enquanto o VAR está decidindo. Aí depois eles põem uma pisca, uma imagem se fica uma mínima dúvida, convence, tem uma mínima dúvida, deixa a arbitragem do campo. O que a gente mas é assim, na verdade. Não acaba sendo, Celso. Por exemplo, o árbitro ele pode ter autonomia para ir lá, não concordo, e ele é soberano. Por exemplo, não tem que ter aquela televisãozinha lá embaixo para mim. O VAR tem que entrar e falar assim, filho, seguinte, você errou, não foi pênalti, o lance foi fora da área. E aí no dia seguinte a gente não vai discutir. A gente não vai discutir no Gazeta Esportiva, não vai discutir no Globo, no lugar nenhum, não vai se discutir. Né? Vocês querem falar sobre outras coisas? É verdade. Querem? Eu queria que o VAR fosse aberto na transmissão da televisão e no estádio, para todo mundo ver e ouvir o que esses caras falam. Beleza, acabou. Porque o efeito Racing dele tá complicado. Só potencializar. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que fala sobre a comercialização dos direitos de transmissão de jogos. O PL determina que time mandante passe a ter o direito de negociar isoladamente a transmissão da partida. Atualmente, o chamado direito de arena é distribuído entre mandante e visitante. Agora, o texto segue para apreciação no Senado Federal. Vale lembrar que os contratos assinados por diversos clubes com a Globo e com a Turner para exibição do Brasileirão, por exemplo, estão em vigor até 2024. Hoje às 9, querem falar sobre o tema, alguma coisa? Cara, tem congressista defendendo o direito de uma parte dessa fatia do direito de transmissão de cada clube, que uma parte vá para a torcida organizada, porque promove a festa nas arquibancadas. Eu achei que era fake isso. É brincadeira. Né? Eu achei que fosse fake isso. Hoje, às 9h30 da noite, o Flamengo encara o Defensa e Justiça fora de casa, na estreia do técnico Renato Gaúcho pela equipe. E ele começa a caminhada na Libertadores com desfalques importantes.
Rodrigo Caio, Diego e Bruno Henrique estão machucados e o William Arão cumpre suspensão. Mas o atacante Gabigol está de volta e vai fazer a dupla de ataque com Pedro. No meio, Renato deve escalar Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E no setor defensivo, o Flamengo deve começar com Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz. Ainda assim é um timaço, né? Garrafa. É um ótimo time. E engraçado, o Gustavo Henrique no Santos, né? Jogava muito. Jogava muita bola. No Flamengo parece que não deu certo, Celso. Não deu. Mas se esqueceu o futebol. Cada pataquada que você vê, um bom zagueiro e acabou não dando certo. E o problema do Flamengo é na defesa, mas entendo que o Flamengo hoje vence o jogo. Por quê? É um time de qualidade. Chega um técnico novo, todo mundo vai querer mostrar serviço. Vai ser um Flamengo com a faca nos dentes hoje. E é uma diferença de técnico da água para o vinho, né? Saiu, eu não vou fazer juízo de valor, para mim são dois ótimos profissionais. Agora, sai o CDF, o Rogério Ceni, que é aquele que senta na primeira carteira na classe e pede silêncio porque ele quer ver a aula, não atrapalhem o professor, meninos. E entra o Renato Gaúcho, que é da turma do fundão, que fica infernizando, mas que também passa de ano, que também é bom aluno, do jeitinho dele. Entendi. Apesar do empate de ontem pela Libertadores... Silvestre, será que sentou aonde? No fundão, né? Pois é. Desculpa aí. Eu sei. Eu ficava no fundão, professor... Silvestre, você pode, por favor, sentar nessa primeira mesinha? Pois é. O indisciplinado. Bom, ontem pela Libertadores, hoje é uma data muito importante para o torcedor são paulino. Lá se vão 16 anos da conquista do continente em 2005. E o Silvestre preparou uma reportagem bem legal sobre esse título na visão de um jogador que viveu tudo aquilo dentro de campo. O zagueiro Alex é eternamente grato ao professor Paulo Autuori. Como eu tinha mais qualidade, o Paulo Autuori conseguiu enxergar isso muito rápido. É o que eu falo, o Leão chegou e falou que eu não servia. E o Autuori viu que o time precisava de um pouco mais de qualidade ali atrás, me chamou no primeiro dia de treino, falou que tinha gostado muito do meu treino. Ainda o Júnior, lateral esquerdo, falou, olha, pode pôr que vai dar conta do recado. Gratidão ainda, claro, pelos companheiros de time. Júnior, Cicinho, Lugano, Fabão, Ed Carlos, eu, Mineiro, Josué, Danilo, Souza, Grafite. Então o time era redondo, ainda trouxe o Luizão e o Amoroso. Então quem entrasse naquele time ali era só não fazer e dar uma sequência. Alex é grato, por exemplo, ao Amoroso, que abriu o placar naquela noite mágica no Morumbi. E até hoje ergue as mãos ao céu em gratidão quando se lembra do pênalti que cometeu a favor do Atlético Paranaense no finzinho do primeiro tempo. Eu acho que se fosse gol ali, ia ser difícil voltar pro jogo, porque a pressão foi muito grande, né? Mas o Fabrício, né, chutou na trave, não sei se o Rogério chegou a relar na bola também. E aí eu dei um abraço no Rogério lá, obrigado, meu patrão, você me salvou. Mas o tricolor aplicou mesmo uma sonora goleada no Furacão. Na etapa final, foram para a rede Fabão, Luizão, Tardelli, 4-0, tricampeão da América. Quando eu aprendi a gostar de futebol, foi em 91, 92, 93, que o São Paulo ganhou tudo. Então eu tinha aquele sonho na cabeça, né, de jogar pelo São Paulo. Então a ficha ainda continua caindo, né? A gratidão é imensa. Vitórias que entram para a história. Nossa geração, né, se fortaleceu depois da Libertadores. Tanto é que a média de salário, acredito que naquela época nossa era de 50 mil, 40 mil, 30 mil reais. Vitórias que transformam vidas. E a emoção depois do Rogério entrando no vestiário falando agora ninguém me tira da parede. Agora eu sou de verdade aqui, meu quadro vai estar lá pro resto da vida.
Legal, né? Ter essa imagem alternizada. O que você está fazendo? Eternizada, desculpa. Três, né? Saudades desses tempos. Já deu uma acalmada. Jonas Campos de volta do Parque São Jorge, desta vez para falar de futebol e sobre a busca incessante do Corinthians pelo Renato Augusto. Vai dar casamento essa paquera aí, Jonas? Tá rolando um namoro bom aí, viu, Celso? O Corinthians trabalhando aí para ter o Renato Augusto, já admite interesse nesse jogador, mas também prega muita cautela. Por quê? Porque o Corinthians ainda depende da rescisão do Renato Augusto com o Beijing Guoan, clube lá da China. Expectativa de que até o dia 19 agora de julho o Renato tenha essa liberação. Ele que não joga desde dezembro de 2020, não conseguiu voltar para a China por causa da pandemia, dos fechamentos das fronteiras, né, devido à pandemia do novo coronavírus. Mas a gente traz agora para o torcedor do Corinthians, né? Todo mundo viu o Renato Augusto na Copa do Mundo de 2018, defendendo a seleção brasileira. Marcou, inclusive, o gol de honra do Brasil contra a Bélgica nas quartas de final. Entrou no decorrer daquela partida. Mas vamos trazer números do Renato Augusto na China, para o torcedor corintiano saber como é que o Renato estava lá na China, né? Defendendo o Beijing Guoan. Então a gente traz números interessantes aí. Foram 5 temporadas do Renato no futebol chinês. Ao todo, 152 jogos disputados, 40 gols marcados e 45 assistências. A melhor temporada do Renato pelo Beijing Guoan foi a temporada 2018-2019. Nessa temporada, ele disputou 38 jogos com 16 gols e 13 assistências. A temporada mais recente, né, em que ele atuou pelo Beijing Guoan, ele disputou 24 jogos com 4 gols marcados e 7 assistências, né? Eu disse que ele não joga desde dezembro de 2020, mas vem aprimorando a parte física lá no Rio de Janeiro, e a informação é de que clinicamente ele está apto para retornar rapidamente. Claro, o ritmo de jogo é sempre uma questão, mas é um jogador que se cuida muito e não teria tanto tempo necessário para estar à disposição do técnico Silvinho. O namoro continua, Celso. Tá certo, Jonas. Obrigado pelas informações. O Renato Augusto, que é um sonho para o corintiano, e que sonho, né? Pode ser um jogador que chega ali para dar a criatividade que falta ao time do Corinthians. Os números dele na China são muito bons. Né, um outro nome que poderia pintar seria bacana. Precisa ver se eles conseguem jogar o que eles já jogaram pelo Corinthians, né? Aliás, o Renato Augusto faz falta, na minha opinião, na seleção brasileira, que ele se machucou lá atrás. Até hoje o Tite não conseguiu um substituto. Até hoje não achou um substituto para ele. É o que a gente discutiu, né? Já se passaram 6 anos, mas do jeito que anda o Corinthians, pelos jogadores que tem o elenco, pelo que produzem alguns jogadores de nome, como o próprio Luan, é lógico que caberia no Corinthians. Agora, a gente acredita que a diretoria está fazendo lá uma engenharia financeira para não se comprometer, porque o Corinthians abre mão, né, de investir, daqui a pouco vai lá e vai fazer uma contratação caríssima. Espero que não. Então, talvez salário para a base. Talvez possa ser esse motivo que ainda está travando a negociação. Mas especialmente também essa questão da liberação, né? Sim. Enfim. Mas eu acho que é um baita nome. O Corinthians vai ter que investir de alguma maneira em 1 ou 2 jogadores, não dá para continuar do jeito que está. Não. Isso não dá. Só para informar vocês rapidinho que o Hernanes está rescindindo o contrato dele com o São Paulo amigavelmente, portanto, o casamento Hernanes-São Paulo está terminando, senhoras e senhores. Informação do nosso colega Eduardo Afonso. Ainda mais também depois do que disse ontem o Crespo a respeito do Hernanes. Ele disse que não ia falar nada sobre o Hernanes, ele ia deixar, até em respeito ao jogador, a história, ele ia deixar para a diretoria tocar no assunto, ou para o próprio Hernanes. Pela história que tem o Hernanes, né? O São Paulo precisava resolver, porque recebe um salário alto. Alguma coisa aconteceu e o Crespo foi até elegante, eu acho. Foi legal. Não quis falar. Mas tem 2 coisas que aconteceram, para falar a verdade. O Hernanes, apesar de ser um ótimo cara, maravilhoso, deu muito para o São Paulo, não conseguia mais jogar e ganha muito. Então o São Paulo se livra de uma dívida porque o cara não conseguia mais entregar, infelizmente. Mas ainda assim, pelas declarações do Crespo, sabe, você pode especular mais alguma coisa. Né? Mas enfim. Último contato com o José Paes, o polivalente, diretamente da nossa redação, para falar mais da Universidade Católica do Chile, que recebe o Palmeiras daqui a pouco. Tem gente cravando, e gente aqui, viu, que vai dar a vitória do Verdão, Zé.
É isso, Celso. Vamos lá, vamos falar desse jogo. Vamos colocar a escalação do Palmeiras, que já saiu, escalação oficial do Palmeiras na tela para vocês aí. Luizão do Tráfego de Fitas tá aqui com a gente, é palmeirense. Acompanha aí a escalação, Luiz. Olha só, o Everton no gol, o Everton voltando lá da seleção brasileira da disputa da Copa América. Aí o Palmeiras vai jogar com Marcos Rocha, Kusevich, Gustavo Gomes. E o Vinha, Danilo, Zé Rafael e Scarpa. Lá na frente, Rafael Veiga, Breno Lopes e o Daverson. Luan, Rony, Luiz Adriano machucados não vão jogar esta partida. Devolvo para você, viu, Celso? Só fazendo um adendo aí, o Silvestre não era nem da frente, nem do fundão, ele era da turma da diretoria, era sempre expulso da sala, estava lá na diretoria. Um abraço para vocês aí. Tinha muito isso aí mesmo, tinha muito, cara. Essa já foi advertido, suspenso. Nossa senhora, eu não era o pior da classe, que eu me enganava bem, né, cara, mas fui muito para conselho de classe, jogava pelo time da escola, então o pessoal colocava um paninho quente aqui, meu pai era toda hora chamado, ixi, dei trabalho. E depois chamam o Daverson de menino maluquinho. Nós temos o nosso aqui, Garrafa. Eu tive vida. Mas esse Palmeiras que o Zé mostra, né, e esse suposto incômodo do Dudu com o Rony, que gera um clima desnecessário no Palmeiras, o Palmeiras vai para um jogo onde ele é franco favorito contra a Universidade Católica, não tem uma hecatombe, como diz o Celso. Se o Palmeiras não venceu hoje, porque a Universidade Católica não é um grande time, o Palmeiras tem um grande elenco. Se não passar de fase, né? Tricampeão chileno, está disputando o campeonato desse ano. Parabéns. O time respeita muito o Palmeiras, o discurso lá é de total. O Palmeiras é o gigante da América do Sul. Pode acontecer. Mas dentro de campo não vai ser fácil, não. Cuidado com a Católica. Pode acontecer? Claro, pode acontecer, porque o futebol é um dos poucos esportes onde o imponderável, né, pode acabar aparecendo. É o que o técnico falou, inclusive. O técnico deles falou isso. Mas no meu entendimento, é a única chance que tem a Católica. E para o Silvestre ficar bem feliz da vida, o Dudu está no banco. Tá no banco. 43, não, agora sim. Assim que ele estiver em forma, ele é o meu titular. Mas agora sim. Absoluto. Agora, não entendo a escalação do Abel Ferreira, não. Por que não? Porque eu não gosto do Kusevich na zaga. Cadê o Felipe Melo? Acabou o ciclo, né, Garrafa? E o Felipe Melo no banco? Vai jogar o Kusevich. O Kusevich não fez nada de bom no Palmeiras. Um zagueiro mais ou menos. Veio da Católica. Aliás, foi formado na Católica, depois passou pela Europa e voltou para o Palmeiras, né? Passou as informações e ganhou uma vaga no time, Abel. Abel. Resultado da enquete. Você precisa viajar, Silvestre. Hernan Crespo é o principal responsável pelo empate do São Paulo diante do Racing da Argentina e a maioria respondeu que não. 63% dos votos. Acabou. Tchau, Silvestre. Descanse. Obrigado. Toma uma água. Garrafa. Tchau, galera. Até amanhã. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Amanhã a gente está de volta. Tchau.